sobre o homem sábio, Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 7. Gostaria que você abrisse ali a sua Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 7. Nós vamos ler esse texto, mas depois no final depois nós vamos voltar nele, tá? Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 7. Eu não coloquei aqui o texto, tá bom? Mas você pode acompanhar aí a leitura na sua Bíblia, tá bom? Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. E o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós, quando lemos Provérbios, e é o texto que nós vamos trabalhar nesse mês de maio, principalmente aqui, nós vamos lembrar que esse texto é um texto poético, é um texto onde Salomão e até mesmo alguns outros aqui que introduziram alguns provérbios, houve assim coletâneas de alguns desses provérbios e ao longo da história foi se juntando isso, tornando esse livro aqui como se fosse um manual de sabedoria. Nós precisamos lembrar que Provérbios, inclusive, ele vai trazer aqui quase que um arquétipo, um modelo de alguém sábio. Ele vai presenciar essas características e quando você lê Provérbios, você vê quase que ele falando uma coisa, no próximo versículo ele já fala uma outra coisa, e aí ele tem um bloco todo que fala só de um assunto, mas já no outro versículo ele já fala de um outro assunto, então quase que a gente se perde às vezes na leitura. Mas nós precisamos entender aqui que o autor de Provérbios justamente traz esse contexto literário para moldar uma pessoa perfeita. Entendo aqui, e tenho por mim aqui, que Salomão, sabedor, por exemplo, das leis de Deus, de Gênesis, tinha em mente talvez aqui muito daquilo que um homem deveria ser quando foi criado por Deus lá no livro de Gênesis. Onde o homem estava destituído do pecado, de toda a corrupção, e ali havia esse modelo, esse padrão, onde todos os homens, onde toda a humanidade agora copiaria aquele modelo. Mas é claro que o pecado entrou na história. E toda essa imagem agora é distorcida. Toda essa imagem do homem, simplesmente, ela não vai espelhar aquilo que Deus deseja. Mas vamos observar que o modelo, que os valores e os princípios continuam para apontar para aquele que deveria ser o mais sábio de todos. E vocês sabem de que eu estou falando. Quem? Jesus Cristo. Que foi maior que Adão. O varão perfeito. Aquele que andou entre nós em profunda sabedoria. Aquele que agora, Provérbios, apesar de não descrever e muitas vezes não ser claro apontando para Cristo Jesus, Provérbios traz aqui justamente a menção, ou pelo menos a característica de como seria esse homem, de como seria o Messias. Afinal de contas,
Eu não entendo que um rei Salomão, que desejou sabedoria para governar o seu reino, tivesse aqui pensando num rei, ou quando escrevendo Provérbios, pensando em alguém que não fosse sábio. Logo, os súditos de Israel precisavam entender que um rei, alguém que estivesse agora sobre o domínio e chamado por Deus para exercer o domínio sobre esse povo, deveria andar em sabedoria, em entendimento. E Salomão, Provérbios, esse homem descrito aqui, essa personalidade descrita nos vários provérbios, aponta para alguém maior que tudo isso, que é Cristo Jesus, esse Messias. Se os irmãos perceberam, já os primeiros versículos, esses 7 versículos que nós lemos aqui, já começa com essa introdução descrevendo aqui o propósito do livro. E se os irmãos perceberem, e daqui a pouco a gente vai trabalhar cada um desses pontos aqui, no final do versículo, no final desse bloco, ele vai falar sobre a sabedoria, o propósito do livro, mas ele vai dar um alerta sobre um segundo personagem que faz um contraponto sobre a sabedoria, que é o insensato. Ele vai descrever assim no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Continue lendo o texto para mim, por favor, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós já vamos voltar no sábio aqui. Mas antes nós precisamos saber quem é esse insensato. E ao longo do livro de Provérbios, Salomão vai fazer questão de mostrar quem é esse insensato. Nós precisamos lembrar aqui, e eu quero inclusive dar uma travadinha aí, para dar um start aí para mim, Alessandro, por favor. Fazer gente, fugiu a palavra aqui, faltou a sabedoria do meu... Fazer uma indicação aqui para os irmãos, tá bom? Desse livro aqui, Homens Sábios. Se você entrar na internet, no Google, vai dizer assim, livros sobre homens sábios, vai aparecer um monte, tá? Mas esse aqui é um livro bem legal, do John Crotts. Não tem esse livro físico mais na editora Fiel, tá bom? Está esgotado. Então, se você achar na Amazon, eu sei que na Amazon tem a edição lá que eu baixei no meu Kindle, né? É baratinho, acho que R$12, R$13, alguma coisa assim, tá? Ixi, Linda, falei para a Linda quanto que eu gastei de livro essa semana, ó. Olha aí. Tá vendo? Tá bom? Você pode baixar lá, tá? Mas ele vai trabalhar esse tema. John Crotts, ele escreveu, ele é um teólogo, pastor norte-americano, e escreve bastante para... Nossa, fugiu aqui, ó. O portal que ele escreve bastante depois eu vou lembrar, tá bom? Mas ele está bastante naquele projeto, ele está bastante envolvido com o projeto de outros teólogos reformados, de outros teólogos que nós já lemos aqui, que nós seguimos, tá bom? Daqui a pouco eu vou lembrar o projeto que ele está envolvido aqui, tá bom? Mas fica aí a dica de leitura para você ler aí se você quiser, e muito daquilo que a gente vai tratar, a gente vai lembrar disso. Mas ele vai trazer aqui o insensato como essa característica, como essa pessoa que descreve aqui, como essa pessoa, como a característica dessa pessoa, e ele divide essa característica em 3 situações aqui, ou que eu poderia chamar inclusive de 3 estágios. Se vocês observarem, e aqui nós vamos falar só de 3 versículos sobre o insensato, sobre a insensatez, tá bom? Ele vai usar Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o insensato despreza a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 10, versículo 23, praticar a maldade é como divertimento para o insensato, o homem inteligente se diverte com sabedoria. E o Salmo 14:1, fugindo um pouquinho de Provérbios, vai dizer assim, diz o insensato o seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Então ele vai descrever que o insensato justamente é esse contraponto, é essa situação, é essa pessoa, é esse sentimento onde pessoas agora farão esse contraponto com relação ao sábio.
O insensato aqui, justamente, vai desprezar o ensino. Vai simplesmente falar, olha, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais saber, eu não preciso mais ter entendimento nenhum. A Bíblia vai descrever agora que ele é diferente do sábio, ele justamente não tem o desejo nenhum de sentar, ouvir, de aprender, de estar com pessoas que ele possa assim adquirir conhecimento. Professores aqui saberão de insensatos na sala de aula. Você prepara a aula, você vai lá, e às vezes eu sei que fica a frustração de um professor de mestre, e você se coloca na presença de muitos insensatos, que simplesmente você está falando e ele está mexendo, está no arrasta para cima no celular. Apesar que agora, hoje pode celular, mas na escola, não sei se não pode mais. E aí você diz assim, por que insensato? Não. E aí quando esse insensato percebe a sua insensatez? No dia da prova. No dia da prova. Porque justamente ele não tem essa característica inerente a ele de buscar o conhecimento, de entender aquilo que ele precisa para o seu dia a dia, para adquirir habilidade. O insensato, inclusive, pensa que ele vai aprender colocando o livro debaixo do travesseiro. Ele põe o livro eu vou dormir, coloco o livro debaixo do travesseiro, eu vou acordar amanhã sabendo a matéria. Amanhã eu acordo sabendo matemática. Amanhã eu sei ciência. Amanhã eu sei a Bíblia, porque eu peguei a minha Bíblia e coloquei debaixo do travesseiro. E simplesmente foi passando energia como um carregador, né, que vi por indução, que vai induzindo a minha mente. É um insensato. Que faz essa diferença do sábio, que deseja estar na presença de alguém para ser ensinado, para adquirir o conhecimento. Mas não só isso, o texto, por exemplo, de 10:23, vai trazer uma outra característica do insensato, que ele se diverte com a maldade. Não só pratica, mas há um divertimento, a graça de fazer o mal. Interessante, porque dentro desse contexto aqui, esse insensato, ele vai ser utilizado muito da palavra evil, né, que se refere ao mal, e nebalá, que justamente traz não só uma característica de prática do mal, mas de um prazer sádico pelo mal. Ele adora, ele se alegra com a maldade. Não é apenas fazendo o mal porque ele foi sem querer, passou ali a pessoa, né? Ele passou o pezinho assim, né? E a pessoa, pum, caiu, deu de boca no chão. Aqui só fazer uma brincadeira. Aí ele fica assim. Não, ele sai dando risada. Aí ele filma, põe na internet, no Stories ainda. Passou o pessoal... Outro dia a gente estava saindo de casa lá. Aí o João Pedro estava atrás da Linda e começou assim a dar um totozinho no pé da Linda para ela cair. Foi isso. Eu falei, você é um insensato para o mal. Vai fazer isso com a sua mãe? Né? Ele não só faz porque gosta, mas ele tem prazer. E no que se refere hoje em dia nas mídias sociais, o prazer de ver a maldade sendo replicada e produzida. Isso é um sadismo impressionante, porque agora ele gosta de ver os outros chorar. É como aquele adolescente lá na escola, é como as crianças que fica provocando o outro, enquanto ele não chora, ele não para. Já viu isso? Você fala, para de mexer com o seu irmão, para de mexer com a sua irmã, para de mexer com ele. E ele está lá no carro, cutucando, pá, dedo no olho, cusparada, puxando o cabelo, socando, cuspindo no outro, assim, ó. Você para, e vindo para a igreja, e você está com espírito, com unção, né? Querendo chegar aqui na igreja, você está, mas está lá o demônio no banco de trás, azucrinando os insensatos. E o pior é que os insensatos têm a capacidade de influenciar você nessa insensatez. Aí você fala assim, também não vou para a igreja mais, não quero mais saber, não adianta mais nada, volta, pega a rotatória aqui e volta para casa. Você caiu no conto do insensato. Agiu de forma
Insensato. Você já teve que parar o carro no acostamento para disciplinar a filha no banco de trás? Nem vou contar aqui a história. Entendeu? O insensato justamente é isso. Ele tem prazer nesse mal. E nós, irmãos, temos visto isso. Essa característica desse desejo, essa alegria pelo mal. O mal pelo mal. Hoje nós vemos pessoas cometendo crimes e que as pessoas ficam perplexas porque não há uma motivação intrínseca naquele crime. E aí você pergunta, mas por quê? Porque eu fiz. O mal pelo mal. O mal pelo simples prazer do mal. O mal pelo simples prazer de ver o outro sofrer. E essa característica da insensatez em Provérbios traz isso nessas pessoas, onde homens muitas vezes podem simplesmente aqui se entregar de forma destrutiva a esse sentimento. Para piorar, o Salmo 14:1 vai descrever também que o insensato ele é alguém incrédulo, porque ele vai perguntar, ele diz em seu coração, não há Deus. Não há Deus. E é interessante porque esses insensatos que dizem que não há Deus, muitos deles são doutores, mestres, estão ensinando em faculdades, estão aí com muitos seguidores no YouTube, ensinando as suas teorias, ensinando a sua insensatez, ensinando a sua crença. Nós não estamos falando apenas de uma pessoa ignorante que nunca ouviu falar de Deus, mas elas tentam estudar sobre Deus para dizer que Deus não existe. E aqui eu entendo que é o suprassumo da insensatez. Ele leva a insensatez ao extremo, porque ele vai querer agora não apenas desacreditar, mas ele quer estudar para provar em seu coração e para os outros que não há Deus. Esse é o insensato. Ele é desprovido dessa capacidade de temor a Deus. Por isso nós lemos no finalzinho, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio precisa ter entendimento de que existe um Deus todo-poderoso, soberano, que ele precisa se render e se humilhar diante desse Deus. Mas o insensato não faz isso. O insensato não consegue enxergar essa luz diante dele. O insensato vai demonstrar aqui esse caráter egoísta, teimoso, inflexível, de tal forma que vai se articular para mostrar, não há Deus. Por isso o insensato, ele despreza as características da insensatez, envolve desprezo, violência e incredulidade. Eu só trouxe 3 aqui, tá? Existem outras descritas no livro de Provérbios. Mas eu quis só fazer essa introdução para descrever o quanto essa pessoa de Provérbios, ela vai caminhar por situações aqui terríveis. E aqui Salomão vai apresentar esse insensato que faz um contraponto com o homem sábio. E dentro da insensatez, é interessante porque Salomão vai usar também um meio didático aqui para descrever alguns estágios ou características dessa própria insensatez. E eu quero trazer 3 delas aqui esta noite também, tipos ou estágios dessas insensatez: o escarnecedor, o preguiçoso e o ingênuo. Existem mais no livro de Provérbios, mas como o culto tem hora para acabar e não dá para terminar 1h da manhã, então não dá para trazer os demais, ok? Mas o insensato, por exemplo, ele vai agora ter uma característica, travou aí, do escarnecedor. A primeira característica do escarnecedor. Passa aí para mim, Alessandro, por favor, dá um cliquezinho aí, não sei se travou tudo. Do escarnecedor, tá bom? Que justamente aqui, Provérbios capítulo 21, versículo 24. 3 versículos eu trouxe aqui para os irmãos, do escarnecedor, que descrevem esse escarnecedor. Provérbios 21, 24, Provérbios 24, 9 e Provérbios 15, 12. Diz assim, no 21, 24. Quanto ao orgulhoso e arrogante zombador, é o seu nome, e ele age com orgulho e arrogância. Falando do insensato.
Provérbios 24:9 vai dizer assim: os planos do tolo são pecado, e do zombador é abominável às pessoas. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. É interessante porque o escarnecedor aqui, ele se destaca pelo seu orgulho, ele se destaca aqui pela sua arrogância em meio à sua insensatez. Você pode falar e provar para o insensato escarnecedor. E ele vai dizer assim: a terra continua sendo quadrada, plana. Alguém acredita na terra plana aqui? Eu ofendi você? Depois, se você quiser, se você acredita na Bíblia, depois eu mostro que a Bíblia fala que a terra é redonda, tá bom? Depois você me procura no final do culto. Mas o escarnecedor vai usar, inclusive, de um argumento ad hominem para acusar você quando, inclusive, ele perde o debate. Ele vai acusar você para defender, inclusive, quando ele sabe que perdeu, mas ele não assume a sua derrota, ele não assume que os seus argumentos têm valor, mas ele vai acusar você agora de uma série de coisas, zombando de você, porque ele é insensato. Gosto de pensar que o escarnecedor aqui é o estágio máximo da insensatez. Não só isso, mas os seus planos são para o pecado, com fundamento pecaminoso. E esse zombador é abominável às pessoas. E ele nunca quer se aproximar de pessoas sábias. Existe, inclusive, uma característica do escarnecedor de ser um dissimulado, de ser um cínico. E usar desse cinismo de uma forma muito maldosa. A sua boca destila o veneno muitas vezes. Esse é o escarnecedor, que vive na sua insensatez. Uma pessoa de um coração insensato de forma refinada. Cuidado. E aqui, homens, em nome de Jesus, cuidado para que você não esteja aqui nessa insensatez, entrando no conselho de escarnecedores. E isso aqui está cheio na internet, isso aqui está cheio no seu dia a dia, de pessoas que tratam as coisas de forma jocosa, com zombaria e sem os devidos argumentos e de forma correta. Tratando, inclusive, coisas que deveriam ser tratadas de forma séria, de forma jocosa. Problemas que deveriam ser tratados de forma correta e agora são tratados de forma de zombaria, de orgulho, de arrogância. Quando, por exemplo, você tem um problema no seu casamento, você está com um problema na sua família, homem, e simplesmente no meio dos homens, os homens vão dizer assim: não, é assim mesmo, essas mulheres é assim mesmo. Coitado você, quer casar? Tá vendo? Não deveria ter casado. Zombando. Para fazer essa saída, eu vi uma série de... Eu até fiquei cansado, me deu até algumas... ânsia muitas vezes de ver coisas na internet de homens insensatos defendendo uma masculinidade de forma que escarnece do real problema. Homens que agora tratam de forma escarnecedora o problema da masculinidade. E agora simplesmente esses homens orgulhosos, arrogantes, muitos deles pastores, em nome de Deus, em nome de Cristo, vai dizer assim: não, você tem que parar de ser um fraco, você tem que ser um fortão. Você tem que ir para cima. Fala palavrão, que eu não vou repetir aqui, porque eles falam palavrão também. Vai para cima, porque você é homão, você bate na mesa, você tem que ser agressivo, você tem que ser violento, chuta a cadeira, senão você é homem. Mulher fez isso com você, manda embora. É isso aí. Eu já ouvi isso aí, pastores na internet falando isso. Pastores na internet defendendo uma masculinidade e simplesmente de final de semana estão na boate arrumando briguinha na boate porque ele faz parte da gangue de motoqueiro.
E está lá na internet, defendendo a machonaria. Até isso aqui é o nome que usa, machonaria. Mas está lá, de final de semana, numa boate, num show de rock, arrumando tretinha, brigando e saindo na mão lá com o cara que... E chamando a gangue de motoqueiro, pastores. E os homens, agora eu sou fortão. Homens que acham que vão ser homem agora por subir uma montanha. Paga £1,5 num Legendários, eu vou subir uma montanha. Tem 72 horas, eu vou virar homem. Você não virou homem durante 40 anos, vai virar em 72 horas? Porque agora você vai gritar, uhul, ahul. Virou aspartano agora, os aspartanos. Ahul. Espartanos, aspartano é o, sei lá, espartano. Espartano é um negócio de adoçante. É adoçante, é. Tá lá. O cara acha que bota a mochilinha nas costas, um negocinho, vou subir a montanha, aí 72 horas depois virei homem. É sério isso? É sério isso? Porque tem grito de guerra. Grito de guerra a Rebeca faz no acampamento dos jovens. Com a turma lá. Você acha que é simples assim? Mas você tem homens zombando, tratando a sua masculinidade agora, querendo se impor a sua masculinidade de forma insensata por meio de zombaria, zombando dos outros. Fuja dessa masculinidade. Fuja disso. Deu para entender? Garanto para você que a sua mulher não quer você xingando, falando palavrão, batendo na mesa e falando mais alto, não. Amém, as irmãs aí? Isso não é a masculinidade que Jesus ensinou. Você quer ser macho? Vai ver o que Jesus fez. Jesus lavou os pés de Jesus. Você tem a moral de lavar os pés da sua esposa? Aqueles pés com unha encravada, fedendo. O pé da sua esposa é até cheirosinho, é bonitinho. Não estou nem falando de lavar o pé. O pé da sua esposa deve ser, olha... Da minha é uma delicadeza. Quer ser homem? Começa lá, servindo. Quer ser homem? Serve. Ah, mas eu não gosto de... Eu sento no sofá, vem o pezinho assim no meu colo. Ah, isso aí, passa no meu pezinho. Mas o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor se sacrifica. Então eu... Isso é coisa de homem. Você gosta de lavar louça, homem? Eu adoro lavar louça. Eu amo lavar louça. Ai, que maravilha. Meu amor, você vai mandar lavar louça hoje? Não. Você vai na força do amor. Tem que ser macho para lavar e lavar bem lavado. Porque você não vai com espírito de alegria para lavar louça. Não vai. Deu para entender? E lidar com os problemas de casa. Quando a esposa vem com os problemas. E para ouvir. E aí você vai o quê? Ela fala, lá vem essa mulher reclamar. Lá vem, e aí você entra no modo monossilábico. Bem, quebrou o cano. Amor, o Joãozinho bateu no amigo da escola. Amor, a Isabela... Amor, tá caindo a casa. Tá tudo bem? Quer uma água? O camarada trata assim. Vira homem. Fale direito. Abra a boca. Ou quando fala, fala para dentro. Assim. O que você falou? Não. Vira homem. É tua responsabilidade. Você precisa saber das coisas que acontecem na sua casa, mesmo você não estando na sua casa. E sua esposa está te dando um relatório do que aconteceu em casa. Precisa ser macho para lidar com isso. Não é bater na mesa. Não é pegar as coisas e sair quebrando em casa. Não é chegar e falar palavrão. Deu para entender? Por isso, homens zombadores, trata assim a masculinidade. Com piadinha, com memezinho na internet, sem noção. Homem trata a masculinidade, que deveria ser tratada de forma séria, com zombaria.
achando agora que os outros precisam rir da sua própria zombaria. São orgulhosos, arrogantes, insensatos. Mas existe uma outra característica do insensato, mostrada aqui em Provérbios, que é o preguiçoso. Ai, pastor, isso tocou num problema, hein? Preguiçoso o preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. E aí? O que ele faz? Um leão está no caminho. É interessante porque Salomão vai dizer assim, o leão está lá fora, o leão está na rua. Mô, está vazando água. Mô, bateram no carro. Mô, tem um carro capotado na rua de trás ali. O cara bateu uma cacetada de manhã ali, voou o carro ali pelo barranco. Vai lá ver. O preguiçoso é assim. O preguiçoso é como uma porta que gira nas dobradiças. Assim ele vira na cama. Aí cansei desse lado, deixa eu virar para o outro lado agora. Eu tenho esse negócio da coluna que às vezes tem que acordar para trocar posição, mas não é por causa de preguiça, é por causa da coluna, né? Mas o preguiçoso vira, já estou cansado, deixa eu virar para o outro lado. E vira para o outro lado, e vira para o outro lado. O preguiçoso põe a mão no prato e não consegue ter coragem de ter o trabalho de levar a boca. Tá com o pratinho de macarrão lá e fica aqui. Criança não faz isso. Come, meu filho, tá o prato na sua frente. Aí a mãe, enfia na boca essa comida, menino. E ele fica lá. É preguiça. O preguiçoso é mais sábio que os seus próprios olhos e do que 7 homens que sabem responder bem. Ele se acha, inclusive, o sabichão. Ele acha que sabe tudo, mas não sabe nada, porque ele é preguiçoso. Dá uma continha, fala para a Mônica dar uma continha de matemática para ver se ele resolve. Ele não resolve. Não só isso, mas o preguiçoso também morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Eu queria ter um aumento de salário. Eu queria trocar de carro esse ano. Eu queria fazer uma viagem. Eu queria... Mas não trabalha. Vai trabalhar, meu filho. E você já viu que hoje homens se gabam desse desejo como se tivesse conquistado, mas nada conquistou. E ele não sequer fez nada. É um Zé Garganta. Sabe o Zé Garganta? Antigamente era o Zé Papão. Só tem papo. Porque eu vou viajar. Mentira, você não vai viajar porque você não trabalha. Eu vou trocar de... Mentira, você não trabalha, você não consegue nem pagar suas contas. Mas você está se gabando. Quem me dera. Eu desejo fazer... Mentira, mas é que você não gosta, você não consegue nem, você não sai nem de casa, você quer trabalhar de home office. Nada contra quem trabalha de home office, tá? Por favor. Pelo amor de Deus, tá? Você acha que você trabalha até mais do que lá na empresa. Mas esses dias apareceu lá uma moça na Petrobras, reclamando, porque de 5 dias, agora ia ter que trabalhar 2 na firma, não ia poder mais trabalhar. E ela estava se sentindo agora emocionalmente abalada. Porque, olha, eu estou agora tendo que tomar remédio antidepressivo, porque 2 dias da minha vida eu tenho que pegar meu carro e ir para a Petrobras trabalhar. 2 dias só. 2 dias. E ela já estava pegando um atestado para os dias que ela ia trabalhar na Petrobras, porque ela está emocionalmente abalada. Falando isso para o diretor da Petrobras. Ajuda nós. É tipo o camarada que hoje, geração Z, liga para o chefe e fala assim, amanhã é segunda-feira eu preciso trabalhar. Ele manda o WhatsApp para o chefe amanhã e fala assim, amanhã é segunda, Sheldon, eu preciso trabalhar amanhã, Sheldon? Aí o chefe, será que eu respondo isso ou encontro com ele amanhã, mando para o RH? Deu para entender? Ainda bem que o Léo não está aqui, né, coitado. Cuidado com isso, homens.
Porque a preguiça toma conta do coração, a preguiça vai dominando, vai dominando, vai dominando, e a hora para você se libertar da preguiça é uma desgraça. É terrível isso. E aí tem homens que ficam sonhando, e a esposa, as mulheres ficam assim, eu nem vou falar mais nada, porque é um Zé Garganta. É só conversa. E ele chega nos amigos e fala, nossa, porque isso aqui, olha porque eu fiz isso, olha porque eu fiz... Mentira. E ela fala assim, putz, coitado. Porque é um preguiçoso. Mamães aqui, prestem atenção em mim agora, hein? Não dá moleza pro bichinho lá, pros meninos lá na sua casa, não. Tá bom? Bota o cara para trabalhar. Mamães, bota o camarada para trabalhar. Para de ficar levando leitinho com chocolate para ele antes de dormir, com aquele negresco lá, com aquela bolachinha recheada. Para. Ai, mãe, não tem leite hoje? Não sei. Vai lá e compra. Vai trabalhar. Para. Mães, tem mãe aqui que bota tênis na cabeça. Meu filho, 3, 4 anos, já ensina a amarrar o sapato, porque se existe uma coisa perturbadora para um pai, é ficar amarrando o cadarço de criança, de um filho. E para a professora? E ele sabe amarrar e vem com o pé assim para você. Pega, dá um tapão no pé dele, fala, vai amarrar, você já sabe. Ué, é isso. Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? O camaradinha já sabe se limpar, vai lá no banheiro, já sabe se limpar e fica lá gritando, mãe, vem me limpar, mãe, vem me limpar, mãe, vem me limpar, mãe. Toma vergonha, vai sair de bumbum. E se sair com a cueca suja, aí você vai lavar a cueca suja. Seu preguiçoso. Para de ser preguiçoso. Irmãos, são coisas, habilidades que você vai ensinando o seu filho. Estudar. Parece que vai cair a mão, o cérebro, a cabeça dele vai despencar assim do corpo. Porque a professora mandou ler um texto de 2 parágrafos lá. Mãe, eu não aguento, mãe. E faz aquele, e cai da cadeira, e se joga, e ele se larga assim e fica, ai, eu vou morrendo, tá dando palpitação, mãe, eu tô com crise de ansiedade, mãe. Toma, mãe, não caia nessa lorota. Mamãe, eu sei que você tem dó dele, que você ama o seu bonitinho, mas não caia nessa conversa. Não cai. Porque é malandro, preguiçoso. Ensina desde já a acordar cedo. Tal hora eu estou no carro, se dependendo de chegar, estou descendo, hein? Estou descendo. Lá em casa tem uns negócios assim, embarque em movimento às vezes. Estou descendo. Tenho hora para chegar na igreja e não tenho, sou Uber. Eu vou chamar a Zeza lá, que ela faz Uber, vai te pegar lá, tá bom? Mas eu não vou. Outro dia eu peguei uns lá no meio do caminho, assim. Preguiça, meu filho. Homem, você não nasceu para ser preguiçoso. Deu para entender? O homem sábio não é preguiçoso. O homem sábio, ele é diligente. O homem sábio, inclusive, não fica vendo a formiga trabalhar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe o caminho delas e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem um comandante, no verão prepara a sua comida e no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Fica de bracinho cruzado na empresa. Por que você é mandado embora? Porque está lá no café meia hora assim, ó, e você acha que a câmera não te pegou. Você acha que o chefe não te pegou. Está lá, no cafezinho, e não sai de lá. Vai ter com a formiga. Deixa eu só dar um cochilinho. Braço cruzado, deixa eu descansar, estou cansado. Vai ficar pobre, miserável.
E é interessante porque quando nós olhamos para essa característica do escarnecedor aqui, do preguiçoso, ele é vadio, ele é egoísta, ele não planeja com antecedência, porque ele não trabalha, ele não guarda dinheiro. E inventa desculpas para a sua própria preguiça. Constantemente, inclusive, ele é dispensado do trabalho, porque ele é preguiçoso. A gente usava uma expressão, braço curto. Braço curto. Mas os dias do preguiçoso são sombrios. O futuro do preguiçoso é a miséria. E aqui eu só trouxe 3 versículos que falam sobre o preguiçoso, mas quando a gente olha para Provérbios, o fim do preguiçoso é uma tragédia. É a morte. Morrer desamparado. Morrer sem ter quem o socorra. Ele morre antes da hora, ele morre cedo, porque diante da sua insensatez, ele acha que a preguiça agora é um valor de vida. Homens, se você tem a tendência ou a tentação de ser um preguiçoso, se liberte em nome de Cristo Jesus. Deus não te chamou para ser preguiçoso. Mas também tem último aqui, característica, que é o ingênuo. Eu não coloquei o texto aqui, eu quero que você acompanhe o texto comigo, porque é uma leitura grande. Dos versículos 6 e 27 do capítulo 7 de Provérbios, ele vai falar sobre um rapaz ingênuo. A história, aqui parece que Salomão está vendo esse adolescente, esse jovem, e ele está olhando para aquilo, está formando, e depois ele escreve sobre essa história. Provérbios capítulo 7, versículos de 6 a 27, que diz assim: porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele já era ingênuo e o pior, não tinha juízo. Ele vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguiu o caminho da casa dela, no crepúsculo ao entardecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta, e astúcia no coração. E espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora encontrei. Já cobri de colchas a minha cama e de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos de amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com suas muitas palavras e com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante, ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que as flechas lhe atravessem o coração. Ele era como uma ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute e digo que te dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas, porque muitos ela feriu. Derrubou, e não muitos por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. É interessante porque aqui Provérbios vai trazer a característica do ingênuo. Dentro da sua insensatez, esse ingênuo, ou em alguns outros momentos, o Provérbios vai chamar de simples, que embora aqui não seja um insensato na sua forma plena, como nós vimos lá como escarnecedor, ele está no caminho dessa insensatez.
Mas na sua ingenuidade, na sua simplicidade, ele simplesmente se deixa levar agora por todas essas situações que ocorrem na sua vida e por propostas indecentes. E que ele não tem a noção, não tem o juízo de discernir se é certo ou errado. Esse simples, ele ainda não adquiriu habilidades de sabedoria para desconfiar de algumas propostas, para desconfiar daquilo que está sendo oferecido para ele. Na sua simplicidade, como aqui o próprio Salomão descreve, ele entra por um caminho de morte, sem perceber, dentro de um caminho de insensatez. Ele é ingênuo. Ele agora não entendeu ainda as armadilhas e não reconhece as armadilhas da vida. Ele não reconhece ainda que, por exemplo, sair com uma mulher casada, nesse contexto, custaria a própria vida. Deu para entender? Ele cai na conversa de uma mulher adúltera. Ele simplesmente se entrega a isso nessa simplicidade. E o fim dele é a morte. Ao invés de tomar cuidado, ele simplesmente agora se entrega a isso. E aqui, meus queridos irmãos, cuidado também com isso. Nessa insensatez, nessa ingenuidade, caímos como homens em coisas que nós não precisávamos cair. E não deveríamos cair pela simples ingenuidade, pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento. Ou você não acha que você sair com uma mulher casada, meu jovem, vai te trazer problema? Não vai dar problema para você? Nós estou usando exemplo aqui, tá bom? O que dirá de amizades, o que dirá de outras pessoas que simplesmente vêm agora com jovens, com propostas, e assim eles simplesmente se entregam a isso. Propostas na internet, mensagens no seu direct, mensagens no WhatsApp, mensagens agora, oi, você, olha, eu te vi. Nossa, você está bonita no seu perfil. Nossa, você está linda no seu perfil. Olha que... E aí você acha que é a última bolacha do pacote. Mas você está caindo numa armadilha. Esse é o caminho da insensatez. Seja sábio, seja diligente, seja esperto. O próprio Senhor Jesus vai dizer, seja esperto como uma serpente, meu filho. Ó, dorme com um aberto e outro fechado. Se liga, toma cuidado. Quando eu era jovem eu não entendia algumas coisas do meu pai, mas meu pai chegava e falava assim para mim, porque eu era um ingênuo. E ele chegava e falava assim, ó, desci do ônibus lá e vi que você estava com aqueles moleques lá, hein? E ele chegava e falava assim, outros tempos, né? Se eu te pegar lá de novo, eu vou te arrebentar de cacete, de pancada. Vou te arrebentar. E eu falei, mas eu não estava fazendo nada, pai. Não me interessa. Você estava com aqueles camaradas, não é para andar com aqueles camaradas. E eu não entendia. Mas se eu te pegar lá, você vai vir de lá até em casa apanhando. Passando vergonha ainda. E aí depois você entendeu o porquê disso. Alguns deles sendo presos, envolvidos com drogas. Mas meu pai era mais sábio do que eu. Deu para entender? Na hora eu não entendia, na hora eu ficava bravo, na hora, na minha ingenuidade, lá vem o meu pai me tolir, lá vem o meu pai agora querer dar conta da minha vida, lá vem meu pai se intrometer comigo. Ai, tá vendo? Vai perturbar a minha vida agora? Perturba sim. Você é sábio e o seu filho é ingênuo. E aqui não existe nada pior do que um homem ingênuo, já adulto, que não amadureceu e que continua ingênuo, caindo em contos, em propostas indecentes, já um velho de idade, um velho, maduro, que deveria ser já esperto, não cair mais nessas coisas. Tem adultos, por exemplo, caindo em conto agora de ficar rico com o meio do bet, fazendo aposta. Se apostou que o Corinthians ia ganhar hoje, perdeu, bem feito. Perdeu. E perca mais ainda. E não venha chorar depois pedir oração, porque você está mal financeiramente, não. Tá bom?
Fica usando o bet, achando que vai ficar rico com bet, com aposta. Para de ser ingênuo, você está sendo roubado. Você está roubando dinheiro da sua família, roubando dinheiro que você deveria ser generoso com outras coisas. Mas você, na sua ingenuidade, eu quero ficar rico com bet. Recebe aposentadoria, usa tudo em bet. Lembra dos bingos que fecharam? Aposentado que perdia a aposentadoria toda no bingo. E aí fechou o bingo, o pessoal até tremia assim, ó, de abstinência, porque não tem mais bingo. Que ingênuo. Irmãos mais velhos aqui, para de ingenuidade de alguém que manda mensagem para você no WhatsApp falando assim, eu sou das Casas Bahia, eu sou do escritório tal, eu queria ser o seu PF. Não caia nessa ingenuidade. Fala assim, vai trabalhar, seu miserável. Vem me perturbar? Que história é essa? Eu queria saber, qual é o seu CPF? Onde você tem conta? Olha, meu querido, você clica no número 2, que aí você... Mentira, você está clicando no número 2, você está aprovando empréstimo na sua conta. E às vezes você não sabe, porque você é ingênuo. Fique esperto. Porque, irmãos, e o tempo já foi aqui, o sábio, ele se dedica ao conhecimento. E quando nós olhamos para Provérbios, ele vai para o início do capítulo, para o início do livro de Provérbios, ele vai descrever aqui que esse sábio, ele aprende a sabedoria, o ensino. Ele entende as palavras com inteligência. Ele entende agora o bom proceder, ele vai caminhar pelo caminho da justiça, do juízo, da equidade. E se os irmãos perceberem, várias vezes ele vai descrever aqui que esse jovem, que esse homem sábio, ele está disposto a aprender as parábolas, os enigmas dos sábios. Ele sabe conversar com uma pessoa de sabedoria. E aqui eu lembro de Cristo Jesus, adolescente, conversando com os sábios no templo. Um garoto de 12 anos, conversando com os sábios no templo, porque Jesus era sábio na sua adolescência. Agora, não entendam aqui que essa sabedoria e essa inteligência seja alcançada da noite para o dia, em 72 horas, você colocando um livro debaixo do travesseiro. Não, é pela habilidade, pelo esforço. E aqui, homens, muitos desses movimentos querem ensinar a ser machão, fortão, brutão, mas poucos desses movimentos incentivam você a ler, a aprender, a ler um livro, a sentar com um bumbumzinho na cadeira, numa carteira de escola e aprender. Homem de verdade, homem segundo o coração de Deus, um homem sábio, ele lê, ele tem o desejo de aprender. Ele quer pegar um livro e devorar esse livro. Vai ter curso do homem ao máximo, ele vem. Vai ter o treinamento, não sei o que, ele vem. O Rodrigo vai fazer o clube do livro, ele vai participar. Certo, Rodrigo? Certo, Sheldon? Eu estou com preguiça. Tá? Tem que aprender. E eu vejo muitas vezes que irmãs estão num nível intelectual aqui, e o chucro está aqui, ó. Com perdão da palavra. Está aqui, ó. Parece que a mulher tem que arrastar o cara, porque o cara, ele não quer aprender. Não sabe ler, não sabe escrever. Não tem pior, a questão não é nem saber ler e escrever, mas não ter a disposição de aprender, de ler. Nunca leu um livro de teologia? Pastor, mas é muito difícil. Claro que é. Você acha que a gente lê gibi para dar aula para vocês aqui, para fazer mensagem? Você acha que eu estou lendo gibi? Você acha que eu entro no chat GPT e mando fazer uma mensagem? Você não tem noção de como a minha cabeça dói durante a semana para preparar um sermão. Quando páginas e páginas que eu tenho que ler para pregar aqui 40 minutos que eu já passei da hora. É isso, meu querido irmão, é esforço. Você se esforça para tanta outra coisa, mas não se esforça para aprender. Por exemplo, escola dominical, nossa escola dominical é nível de seminário. E aqui eu não estou falando que eu estou me achando, não. De jeito nenhum, porque eu nem dou aula na escola dominical. De vez em quando só na ausência do Cláudio, mas ele vai voltar do Rodrigo. Mas você não vem, porque você tem preguiça de acordar de manhã, de sentar aqui e de aprender. De ler a Bíblia. De ler livros. De adquirir conhecimento. De se matricular num curso.
Vai estudar, volta a estudar. Tem coisa online hoje. Irmãos, eu estou estudando. Eu tenho 2 faculdades, eu sou formado em administração, 5 anos de teologia, 4 anos de administração, um MBA que não terminei e voltei a fazer uma pós-graduação em teologia reformada. Estou terminando lá com Augusto Nicodemos no meu pé, para entregar trabalho. Você fala assim, você gosta? Oh. E aqui eu vou contar minha experiência. Ah, pastor, você sempre foi um nerd na vida? Não. Você sempre foi? Não. Eu sempre gostei de estudar, mas eu nunca tive a oportunidade. Eu fiz o ensino médio, fiz lá um fundamental, mas eu já fui trabalhar logo cedo, porque a minha realidade era uma realidade de botar dinheiro em casa, para pagar as contas. Mas eu gostava muito de estudar, mas eu não tinha essa oportunidade. E eu fui ter essa oportunidade quando eu entrei no seminário. E quando eu entrei no seminário, chegaram os professores do seminário com um negócio chamado folha de rosto, e eles disseram assim, você tem que ler agora esse livro no semestre todo. E eu olhei o livro, tinha 400 páginas. Aí veio outro e falou assim, você tem que ler esse livro no semestre, 200 páginas. Aí veio outro e falou assim, você tem que ler esse livro aqui, mais 300 páginas. Aí veio o Marcos Mendes Granconato e falou assim, você tem que ler a Teologia Sistemática do Gruden. Que sabe quantas páginas tem? Mais de 3.000 páginas. E aí ele diz assim, inclusive, tem que ler nota de rodapé. Primeira semana, eu cheguei em casa, vamos arrumar a mudança e vamos embora. E a Linda dando risada de mim. Linda, está doendo a minha cabeça. Linda, eu leio esses negócios e eu não entendo. Linda, eu não consigo. Linda, a minha mente está travada. Linda, até que Deus foi, essas coisas foram... Deu para entender aqui? Por isso, irmãos, não é simples. Claro que não é. Dói. Assim como você ir para a academia lá levantar peso, dói os músculos lá, vai doer a sua cabeça, vai doer o seu cérebro. Mas você precisa fazer isso, homem de Deus. Homem de Deus, para que você seja forte, sábio. E se você olhar para esses versículos aqui, você vai perceber, para que você entenda os enigmas, os sábios, para que você tenha habilidade, para que você conheça, para que você tenha prudência, leia, estude, coloque o seu coração disposto a aprender, seja ensinável. Essa é uma característica do sábio. Tem encontros de mulheres, congressos de mulheres lá. Aquilo lota. Não sei de onde saiu tanta mulher naquele. Parece que brota. Você faz lá dos homens. Para ir é um negócio. Volta a estudar. Faz que nem o Alessandro e o Wanderson. Está lá no CTL, de sábado o dia inteiro lá. Ó, até com sono. Domingo, sábado à tarde. Depois do almoço, estudando. Pensa que é fácil? Eu podia estar em casa, né? Tirando um cochilo agora à tarde. Estou aqui no Palácio da Vida estudando. Aquele ali, ó, enche o pneu de trem lá o dia inteiro. Vai lá consertar a roda de trem, à noite vai para a faculdade. Para teologia. E os professores lá, parece que... E o professor acha que ele não trabalha. Tem professor que acha que ele só existe ele na face da terra. Irmãos, estude. E aqui, seja um homem sábio, se coloque a aprender, se coloque agora nesse contexto de aprendizado, para que você tenha sabedoria em nome de Jesus. Nós vamos continuar isso na semana que vem, mas que você, em nome de Cristo Jesus, debaixo dessa sabedoria, tenha esse conhecimento, adquira o conhecimento para que você possa discernir sabiamente as coisas da sua vida. Vamos ficar de pé e nós vamos louvar e cantar mais uma vez.